Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a você que está chegando agora mais uma vez em nosso canal para assistir mais uma aula de matemática. Meu nome é Márcio Jean e esse conteúdo é voltado para o pessoal do 7º ano. Vamos falar a respeito de como calcular a área de figuras planas, entre elas o retângulo, o quadrado e também o triângulo. Essa é a nossa atividade de número 7. Vou aproveitar e pedir para vocês que enquanto a gente vai preparando aqui o material para vocês acompanhar com a gente a explicação, já que eu acredito que vocês já estão de posse do PDF que o professor de vocês do 7º ano passou, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal. A gente observou que 75% da galera que vem aqui dar uma visualizada em nossos vídeos, 75% deles não são inscritos no canal. E como aqui é um espaço onde a gente pretende fazer com que cresça o conhecimento da matemática especificamente aqui na cidade de Teresina, especificamente para a galera do 6º ano e também do 7º ano nesse início de trabalho. Então toda a ajuda de vocês será muito bem-vinda. Então a gente pede muito que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e sempre dá aquele like para que assim o nosso vídeo possa estar sendo recomendado para outros alunos, principalmente aqui da cidade de Teresina. Pode ser? Então conto com o apoio de vocês. Vamos lá então. Antes que a gente passe para a parte dos exercícios, a gente obviamente vai relembrar aqui os conceitos de como que se calcula a área de algumas figuras planas. Lembrar como é a figura, qual fórmula utilizar e trazer para vocês um exemplo. Aí na sequência é que a gente vem com os exercícios, tudo bem? Então calma aí que a gente ainda não vai chegar na parte do exercício. Vamos logo ver como é que faz cada uma dessas situações. Uma espécie de dicas que a gente vai estar trazendo para vocês. Vamos lá então. Como vocês podem ver aqui, a gente vai trazer obviamente alguns conceitos para vocês. Deixa eu ver bem aqui a parte de... Obviamente a gente vai trazer alguns conceitos para vocês. O primeiro conceito que a gente vai trazer é a respeito do retângulo, como calcular a área do retângulo. O que vem a ser a área de um retângulo? Essa parte aqui, ó, essa parte amarelada aqui, ó. Aqui tem uma figura, a gente sabe que ela é classificada como um retângulo, né? E aí no caso a gente vai calcular quanto que cabe aqui dentro desse retângulo, quanto que é essa parte amarela. Calcular a área é saber quanto que tem aqui dentro, ó. Quanto que tem aqui dentro. Quanto que tem aqui dentro. Tudo bem? Então vamos lá. A gente vai observar que essa figura aqui, ela possui essa dimensão aqui, que a gente pode chamar de comprimento, e tem essa outra dimensão aqui que a gente pode chamar de largura. Mas para a nossa fórmula, para se criar uma fórmula matemática, os cientistas entenderam que aqui a parte de baixo a gente vai chamar de base, representado pela letra B, e aqui na parte da largura a gente vai chamar de altura, representado pela letra H. Tudo bem que a altura não escreve com a letra H, mas é porque é uma simbologia que serve de forma internacional. Para todos os lugares, a forma, no momento de se calcular a área de um retângulo, de uma figura plana, B é a base e H é a altura. Para mim, então, no caso aqui, nós temos duas dimensões. Aí, como é que eu vou fazer para me calcular quanto que cabe aqui dentro? É só multiplicar o B vezes o H. Ou seja, é só multiplicar a base vezes a altura. Então, a minha fórmula para me calcular a área de um retângulo é a área é igual a base vezes a altura. Eu vou pedir que vocês peguem o caderno de vocês e anotem essa informação, porque ela será muito importante no decorrer das nossas aulas. Tudo bem? Então, a gente já viu como é que é o retângulo, já vimos como é que se faz para aplicar a fórmula, e agora vamos para um exemplo básico e simples, tá bom? Temos aqui um retângulo, onde diz que a sua base mede 3 e a sua altura mede... A sua base mede 6 e a sua altura mede 3 centímetros. Como é que eu faço para me saber quanto que cabe aqui dentro? Quanto que é a região interna? É só você aplicar a fórmula. A área é igual a base vezes a altura. Aí agora você vai para a parte das substituições. A área é igual a... Quem é a base? O próximo que eu iria colocar era o B, né? Quem é a base? A base aqui é essa parte de baixo, que é o 6. Vezes. Quem é a altura, que é representada pela letra H?
é o 3, ó, está aqui o 3, então eu vou e coloco o 3 aqui, ó. Pronto. Então, onde tinha a forma área igual a B vezes H, eu substituí o B pelo 6 e o H pelo 3. E por fim, você já vai, no caso, anotar o resultado. A área será igual a 6 vezes 3, vai dar 18. Uma área é necessário que tenha uma unidade de medida nelas. Pode ser centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. Aqui no caso, como as dimensões estão em centímetros, então a área será assim, ó, centímetro quadrado, tá certo? Centímetro quadrado. Toda vez que eu for colocar a resposta de uma área, sempre vai ser alguma coisa elevada ao quadrado. Centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e por aí vai. Tudo bem? Então aqui a gente mostrou para vocês como é o retângulo, como é a sua fórmula e como um exemplo de como calcular a área de um retângulo. Tudo bem? Na nossa segunda figura, nós temos aqui o que a gente vai chamar, obviamente, de um quadrado. Você vai observar que aqui é um quadrado, obviamente, né? O quadrado, ele possui uma base e uma altura também. Ele também possui uma base e uma altura. Só que no quadrado, no caso, a base tem o mesmo tamanho da altura. A base tem o mesmo tamanho da altura. Então, os matemáticos entenderam que, em vez da gente utilizar base e altura, a gente pode fazer, sabe o que? A gente pode chamar aqui no caso de, a gente no caso pode chamar de lado, né? O que é base, eu vou chamar de um dos lados do quadrado, e o que é altura eu também vou chamar de lado. Chamei de lado os dois. Aí a minha fórmula, sabe como que é? Do quadrado, área é igual a. Antes não era base vezes altura, aqui no caso é L vezes L. Ficaria assim, ó, lado vezes lado, porque de qualquer forma multiplicar as duas dimensões. Lado vezes lado. Só que dentro da matemática, a gente sabe que uma coisa quando multiplica por ela mesma, o que a gente faz? Repete ela e soma os expoentes. Ó, um aqui e um aqui. 1 mais 1 vai dar 2. Vai dar 2. Então, no caso, a fórmula do meu quadrado vai ficar assim, ó, L ao quadrado, tá bom? Professor, eu posso utilizar base vezes altura? Pode, porque você de qualquer forma sempre vai multiplicar base vezes altura. Só que no caso específico do quadrado, a base tem a mesma medida da altura, até porque é um quadrado, né? Então aqui é tudo lado, então a gente resolveu substituir por lado. E lado vezes lado, ou seja, L vezes L é igual a L ao quadrado. Porque L ao quadrado quer dizer o quê? O L duas vezes, L vezes L, tá bom? Então vamos aqui para um exemplo prático. Olha só, eu tenho um quadrado e eu tenho uma medida de 7 centímetros. Como é que eu faço para me calcular qual é a área dessa região azul aqui? Eu vou lembrar da fórmula. A área é igual a L ao quadrado. É a fórmula. Se toda vez que for calcular a área de um quadrado, você utiliza essa fórmula aqui. Fazendo as substituições, a área é igual a... Quanto é o L? O L é a medida do lado. E quanto que é o lado? 7. Eu vou pegar o 7 e repetir o 2 aqui, ó, da potência. 7 elevado a 2. Para terminar, eu calculo quanto que é 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que dá um total de 49. 49 o que, professor? Como aqui a unidade está em centímetro, então eu coloco centímetros quadrados. Coloco centímetros quadrados. Pronto, acabei de apresentar para vocês a figura de um quadrado, a sua fórmula de calcular a área e um exemplo para vocês. Esse assunto a gente já viu no 6º ano, viu? Aqui estamos apenas relembrando. E por fim, vamos mostrar para vocês a área do triângulo. Eu vou fazer aqui a correção, não é retângulo, é triângulo. A área do triângulo. Olha só, aqui nós temos um triângulo, especificamente aqui a gente vai falar a respeito do triângulo retângulo, porque o triângulo retângulo ele já tem uma base e já tem uma altura, tá bom? Se fosse para a gente calcular a área de um outro tipo de triângulo, um triângulo qualquer, a gente utilizaria outra fórmula, mas no caso específico, aqui a gente vai tratar a respeito do triângulo retângulo, que é quando ele possui o quê? Que é quando ele possui um ângulo de 90 graus, que é quando ele possui um ângulo de 90 graus. O que eu vou apresentar aqui para vocês nesse triângulo? Você vai ver que ele possui
uma base e ele possui uma altura. Ele possui uma base e uma altura, tá bom? Aí como é que a gente vai fazer a fórmula? A fórmula vai ser sempre multiplicando a base pela altura. Se aqui fosse um retângulo, né, se eu puxasse bem aqui, ó, bora mostrar para vocês como é que a gente vai gerar a fórmula aqui do triângulo. Se eu fizesse isso bem aqui, ó, que figura a gente estaria gerando? Aqui no caso seria um retângulo, não é verdade? Aqui tudo não seria um retângulo, né? Só que aqui no caso, e como é a forma da área do retângulo? A área do retângulo a gente já acabou de ver há poucos instantes. É igual a base vezes a altura. É igual a base vezes a altura. Só que aqui não é um retângulo, é só a metade do retângulo. Se você observar, essa parte verde é só a metade do total. Eu estou trazendo para vocês essa estratégia para mostrar como é que é gerada a fórmula de calcular a área do triângulo, retângulo, tá certo? Aqui no caso, se fosse um retângulo em que aqui seria a base, aqui seria a altura, né? Aqui seria a base, aqui seria a altura, a fórmula seria essa. Base é igual, a área é igual a base vezes a altura. Só que eu não quero a figura toda do retângulo, eu quero apenas a metade correspondente ao triângulo. Se eu quero apenas a metade, então eu vou pegar essa fórmula e dividir por 2. Dividir por 2. Então, essa é a nossa fórmula de calcular a área de um triângulo retângulo. Tá bom? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Vamos ver como é que funciona em um exemplo. Olha só aqui a situação. Nós temos um triângulo retângulo em que temos a base 5 e a altura 4. Vamos calcular qual é a área da sua região interna? Olha só, eu coloco a fórmula, a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Toda vez quando você for resolver uma questão de área, a primeira coisa que a dica que eu dou é coloque a fórmula para começar. Agora basta você fazer as substituições. A área é igual a quem é a base? Nessa situação aqui, a base é o 5 vezes. Quem é a altura nessa situação aqui? É o 4. A fórmula diz que eu devo dividir quanto? Por 2. Devo dividir por 2. Portanto, a área vai ser igual a... Eu multiplico logo esses dois números aqui de cima. 5 vezes 4, que vai dar quanto? 20. E não esquecer de dividir por 2. Portanto, a nossa área será igual a 20 sobre 2 é a mesma coisa com a divisão, viu? 20 dividido para 2, que no caso é igual a 10. É igual a 10. 10 o quê? Como as unidades de medidas aqui estão, ó, cuidado, aqui estão em metros. As unidades de medidas estão em metros. Portanto, aqui na resposta eu vou colocar metro ao quadrado. Vou colocar metro ao quadrado. Pronto. Aqui está mais uma situação, mais uma figura plana que eu mostrei para vocês como é que se faz o cálculo. Então, eu mostrei para vocês a forma de calcular o retângulo. A fórmula é essa aqui. A fórmula de calcular... Aqui também está errado, né? Tem retângulo, vou colocar quadrado. Quadrado. Aqui. Então aqui eu mostrei para vocês a forma de calcular o retângulo, aqui a forma de calcular a área do quadrado e por fim a forma de calcular a área do triângulo, tá bom? Então essas são as dicas que eu dou para vocês. Se vocês não entenderam, vocês podem apertar, voltar ao vídeo e prestar mais uma vez atenção na explicação, tudo bem? Então vamos aqui para a nossa primeira questão do exercício. Olha só aqui, vamos aqui para algumas questões rápidas, fáceis e práticas para relembrar como é que se faz para aplicar essas informações que eu passei para vocês. A primeira questão diz assim: escreva as fórmulas para o cálculo das seguintes figuras abaixo. Então vamos lá. Qual é a fórmula da área do quadrado? Aqui no caso ele está pedindo para a gente calcular a fórmula do cálculo das seguintes figuras abaixo. Vou colocar aqui, escrever as fórmulas para o cálculo das áreas as seguintes figuras abaixo. Primeira delas, letra A. Como é que eu faço para me calcular a área do quadrado? Aí você vai lembrar. Quem se lembra como é que é a fórmula da área do quadrado? A área é igual a L ao quadrado. Porque no caso é L vezes L correspondente à base vezes a altura. Letra B. Qual é a fórmula da área do retângulo? Né? A área é igual a base vezes a altura. É a fórmula, tá bom? E por fim a letra C, como é que se faz para calcular a área do triângulo? Aqui no caso o triângulo retângulo. Aí você vai colocar a área é igual a base
vezes a altura dividido por 2. Deu para ver a diferença de cada uma dessas três figuras? A forma de calcular cada uma delas? O quadrado é L ao quadrado, que é o lado ao quadrado. O retângulo é base vezes altura, que é B vezes H. E o triângulo, retângulo no caso, é base vezes altura dividido por 2. B vezes H dividido por 2. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: calcule a área de cada figura abaixo. Aqui no caso nós temos a letra A. Na letra A, que figura é essa? Que figura amarela é essa? É um triângulo, é um retângulo ou é um quadrado? Obviamente você vai observar que é um retângulo. E para mim calcular a área dele, o que é que devo fazer? Lembrar da fórmula. A fórmula da área do retângulo é: a área é igual a base vezes a altura. Pronto. Já vou até bem aqui circular, que é para a gente não esquecer. Tá bom? E agora vamos fazer as substituições. A área é igual a quem é a base? A base é essa parte aqui de baixo. Essa parte de baixo, que no caso é 6 vezes. Quem é a altura? A altura, obviamente, é a altura da figura, que no caso é 4. Por fim, a área será igual a... Basta você multiplicar 6 vezes 4, que vai dar quanto? 24. Qual é a unidade de medida? Aqui, como estão em centímetros, então a resposta é centímetros quadrados, já que trata de cálculo de áreas. Tudo bem? Então, essa é a resposta da nossa letra A. Vamos para a nossa letra B. A letra B nós temos que figura aqui um triângulo retângulo, não é verdade? Aí, no caso, como é que é a forma de calcular a área do triângulo? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Não pode esquecer desse 2 de maneira nenhuma. Vamos fazer as substituições? A área é igual a... se vocês estiverem, porventura, escutando algum barulho de trovão, é porque nesse momento, enquanto eu estou fazendo a gravação, está trovejando. Quem é a base aqui nessa figura? A base nessa figura, aqui no caso eu vou substituir o B, o H e repetir o 2. Do mesmo jeito que está aqui. Essa forma que a gente está apresentando para vocês as situações, lembra o formato de equações, que deve seguir um formato até chegar na resposta final. Tá bom? Então a base aqui no caso é o meu 8. Já vou colocar aqui. 8 vezes. Quem é a minha altura? A altura, obviamente, é o 5. Por fim, eu divido por quem? Por 2. Por quê? Porque a fórmula diz que eu devo dividir o resultado por 2. Continuando, a área é igual a 8 vezes 5. 8 vezes 5 é igual a 40. E no caso, eu divido por 2. E, portanto, a nossa resposta será igual a área é igual a 40 dividido para 2 é igual a 20. 20 o que, professor Márcio? Como as unidades de medidas aqui estão em centímetros, então a resposta eu colocarei em centímetros quadrados. Pronto, pessoal. Acabamos de calcular mais a área de mais uma figura plana. Tudo bem? Vamos ver a próxima questão. Aliás, aqui nós ainda temos a letra C. Olha só para essa figura aqui. É um quadrado, não é verdade? Aí, no caso, como ele está pedindo para a gente calcular a área de um quadrado, basta você se lembrar da fórmula. A área é igual a... Como é a fórmula da área do quadrado? A fórmula da área do quadrado é L ao quadrado. Né? Vou até circular aqui, olha só. Portanto, a área será igual a... Quanto vale o lado esse L aqui quer dizer lado. Quanto que vale o lado do meu quadrado? Vale 12 elevado a 2. Tá bom? Por fim, você vai e calcula quanto que é 12 ao quadrado. É o 12 duas vezes, numa relação de multiplicação. 12 vezes 12. E quanto que é 12 vezes 12? Vai dar 144. Como aqui está em centímetro, aqui eu colocarei em centímetros quadrados. Tudo bem? Então, aqui é a nossa resposta da letra C. Então, aqui na primeira questão, a gente fez o cálculo da letra A, que é um retângulo, da área de um retângulo. Na letra B, a gente fez o cálculo da área de um triângulo. E na letra C, a gente fez o cálculo da área de um quadrado. Tudo bem? Vamos então para a nossa terceira questão. A terceira questão que está aqui em cima diz assim: sabendo que a área de um triângulo é 16 centímetros quadrados e que sua altura mede 4 centímetros, calcule a medida do seu lado, calcule a medida da sua base aqui no caso. Então vamos ver.
como ele está falando de um triângulo, eu vou desenhar o triângulo aqui. Olha só. Desenhei um triângulo. Ele diz que a área dele é 16 centímetros quadrados e que a altura mede 4. E ele quer saber quanto que é a sua base aqui, ó. Quanto que é a sua base, porque você sabe que para multiplicar, calcular a área de um triângulo, eu preciso da base e da altura. A base aqui, como eu não sei quem é, eu vou trocar B aqui pelo B. Porque a gente se acostumou, no caso aqui, por B. Vamos lá, vou chamar aqui de B. Ele quer saber quanto que é a nossa base, tá bom? Então, como é que eu vou colocar? Quem se lembra como é a fórmula do triângulo? A área é igual a base vezes a altura dividido para 2. Quanto que é a área? A área a questão já me deu, é 16. 16 é igual a... Quem é a base? Quem é o B? Eu não sei. Repito, B. Vezes. Quem é a altura? Representando o H. É o 4. E tudo dividido por 2. Tá bom? Nessa situação aqui, prestem atenção. Aqui no caso, pessoal, a gente já está trabalhando com outro assunto dentro da matemática que a gente já aprendeu nesse ano, chamado equação do primeiro grau, tá certo? Então, o que eu vou observar aqui? Que 16 é a mesma coisa que B vezes 4 dividido por 2. Tipo assim, qual é o número que multiplicado por 4 e dividido por 2 é igual a 16? Aí assim você vai descobrir o B e, portanto, vai descobrir aqui a base do nosso triângulo. Você vai observar que esse 2 aqui que está dividindo, você deve trazer para o outro lado. No caso aqui está dividindo, ele vai para o outro lado aqui multiplicando. Então eu repito B vezes 4. Quanto que é B vezes 4? É 4B, não é verdade? Se eu juntar B vezes 4, eu só faço colocar o 4 e o B, 4B. E o 2 que estava aqui dividindo vai para o outro lado multiplicando. 16 vezes 2, né? Vou colocar aqui. 16 vezes 2. Ficou desse jeito a minha equação. Tudo bem? Então, olha só. O B vezes 4, que dá 4B, eu coloquei aqui. E o 16 vezes 2 eu coloquei lá do outro lado. Já poderia ter colocado a resposta, mas vamos aqui passo a passo. Então, eu repito 4B, que é igual a... Quanto que é 16 vezes 2? 16 vezes 2 é igual a 32. É igual a 32. Para finalizar, eu tenho que isolar o 4, o B, não é verdade? Aqui no caso é uma equação do primeiro grau, tem aqui o sinal de igualdade, tem o primeiro membro, tem o segundo membro, e eu quero descobrir quanto que é o B. O 4 está junto com o B numa relação de multiplicação. Se o 4 está junto com o B, o 4 tem que ir para o lado de lá, dividindo, tá bom? Então, repete o B, repete o 32 e o 4 vem para cá, ó, dividindo. Para finalizar, você vai calcular que o B é igual a 32 dividido para 4, que vai dar quanto? Que vai dar 8 centímetros. Dará 8 centímetros. Então, essa é a resposta da base desse triângulo, tudo bem? Qualquer coisa, se você não entendeu, aperta pausa aí no vídeo, volta um pouco para poder você entender direitinho a explicação. Vamos para a nossa quarta questão. A quarta questão diz assim: o retângulo abaixo tem uma área de 45 metros quadrados. E um de seus lados mede 9. Qual é a medida do outro lado? Dessa vez aqui no caso é um retângulo. Para mim descobrir quanto que vale esse lado, eu posso imaginar assim: 9 vezes quanto é igual a 45? Porque o cálculo da área do retângulo é assim: base vezes a altura, você corta a área dele. Então você vai seguir essa lógica, né? Então, primeira coisa, lembre como é a fórmula do retângulo, da área do retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Opa, eu já ia colocar dividido por 2, e não é dividido por 2. É apenas a área é igual a base vezes a altura. É igual a base vezes a altura. Um momento. Pronto. É igual a base vezes a altura. Aí agora você vai fazer as substituições. Quando eu não sabia quanto que era a área, eu repeti o A, não é verdade? Mas aqui no caso eu sei quanto que é a área. Ó. A área é 45 metros quadrados. Ele diz lá na questão, ó, o retângulo abaixo tem uma área de 45 metros quadrados. Então, no lugar do A, eu já coloco 45, que é igual a... Quem é a base? Quem é o B? Está bem aqui embaixo, ó. É o 9 vezes. Aí ele pergunta, e quem é a altura? Aí sim, a altura eu não sei quanto que é. É isso que ele está dizendo. Existe um retângulo que tem 45 metros quadrados,
tem uma base que mede 9 e quer saber qual é a altura, tá bom? Então, como eu não sei quem é a altura, eu repito H. Pronto, ficou desse jeito, ó. O que era uma fórmula, quando eu substituí, ficou assim, ó, 45 é igual a 9 vezes H. Que no caso é um caso de quê? É um caso de equação do primeiro grau, que tem por objetivo encontrar o valor do H. Se você ainda não aprendeu sobre como calcular equações do primeiro grau, aproveite aqui que aqui é mais uma oportunidade de você aprender. Então, 45 é igual a 9 vezes H. Você pode pensar assim, 9 vezes quanto que dá 45? É a forma de você pensar. Aqui no caso, geralmente, quando a gente utiliza a letra, a incógnita, a variável e tenta descobrir ela, é bom que ela esteja onde? No primeiro membro. Então, bora fazer aqui uma inversão. Bora colocar o 9H no começo. E do outro lado eu coloco o quê? 45. Coloco 45. A mesma coisa. Aqui tem 45 igual a 9H. Eu só fiz inverter. O 9H veio para cá e o 45 veio para cá. Não tem problema, tudo bem? Aqui no caso, o 9 com H está numa relação de multiplicação. Para mim descobrir quanto que é o H, eu repito o H, eu repito o 45 e o 9 que está multiplicando vai para onde, Márcio? Vai para o outro lado dividindo. Toda vez é assim. Se o número está de um lado adicionando, vai para o outro lado subtraindo, ou vice-versa. Se o número está de um lado multiplicando, vai para o outro lado dividindo, ou vice-versa. Ou então, ou por último, se ele estiver de um lado em forma de potência, vai para o outro lado em forma de radiciação. Para finalizar, bora aqui corrigir. Não é um 3, é um quanto? É um 9, bem que é um 9. Bora lá, o 9 que estava aqui multiplicando passa para cá dividindo. Portanto, o nosso H será igual a quanto que é 45 dividido para 9? Toda vez em equação, quando tiver uma fração, você deve interpretar como sendo uma divisão. 45 dividido para 9, que é igual a quanto? É igual ao próprio 5. No caso, como estão em metros, então a resposta da altura do retângulo é de 5 metros. Vou colocar aqui 5 metros. Até porque vocês sabem que 9 vezes 5 é igual a 45. Tudo bem? Ok, aqui é a nossa quarta questão. Aqui nós temos a quinta questão, que é um pouco mais elaborada. E aí, no caso, eu vou deixar para vocês resolverem utilizando as ideias do cálculo de áreas de quadrado, triângulo e retângulo. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, tá bom? E até o nosso próximo encontro. E já lembrando a vocês que a partir do dia 8 de novembro agora, a partir da outra semana, já vai começar as aulas da TV. As aulas da TV retornarão. Vocês vão estar com a gente lá pela TV mais uma vez, mas não se preocupe que aqui no canal a gente vai estar trazendo alguns macetes dos mesmos conteúdos que passam lá. Ou seja, vocês podem aprender dos assuntos tanto pela TV como também aqui pelo nosso canal. Tudo bem? A gente trará mais informações no decorrer da semana. Obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal!